Santana, às 7h40, a gente começa agora mais uma rodada, né, de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Feira de Santana. O nosso convidado hoje, o deputado federal Zé Neto, pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PT. A propósito, eu tenho dito que as pré-candidaturas têm sido praticamente candidaturas, né? Muda pouca coisa do que se faz de dialogar, de sair, de reuniões. Claro, você não tem o tempo de rádio e de televisão, você tem algumas situações, não pode pedir voto direto, né? Mas, de todo modo, é um trabalho semelhante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse período, começar falando sobre isso. Como é que tem sido a pré-candidatura de Zé Neto aqui em Feira de Santana? Primeiro, bom dia, satisfação imensa estar com vocês. Em verdade, Feira já tem campanha desde o ano passado. Tem um candidato que diz que passou todo esse tempo dizendo que não sabia se era candidato, mas fazer campanha porque a máquina da prefeitura vem trabalhando há mais de um ano. Aquela velha história do emprego, dos favores menores, sem a política pública global, mas com os favores menores, arruma uma coisinha aqui, uma festinha acolá, um isso, um aquilo. Então a gente enfrenta isso desde o ano passado, que vocês que estão aqui às vezes não percebem o que acontece nos bastidores, nos distritos da cidade. Então a campanha de feira é uma coisa incrivelmente, diria você, volumosa há algum tempo. E quando você chega na pré-campanha, isso fica mais intensificado, porque já é permitido alguns eventos mais fechados. Mas como você disse, não tem a história do pedir voto. A gente não pede o voto, não tem número, então tem várias coisas que são limitações. Mas esse corpo a corpo, ele é permanente, até porque as redes sociais, elas até impõem a gente um processo de permanente escuta, de permanente presença, de permanente participação nas coisas do dia a dia da cidade. Principalmente no Zap, que eu acho que vai ser uma das coisas assim, que vão crescer nesse processo. Uma das ferramentas é o Zap, e que aí tem um outro processo, mas como você disse, tem muita coisa já na pré-campanha que coloca a gente numa rotina como a de ontem, que eu fiz 10 agendas. Bom, o senhor é figura nos últimos anos aí quase certa nas eleições municipais, né? Tem participado, inclusive na eleição passada, travou uma disputa acirrada com o atual prefeito, como é Martins Filho, né? Ganhou o primeiro turno, foi pro segundo e acabou não logrando êxito. Qual a motivação de Zé Neto para participar da eleição em relação à Prefeitura de Feira de Santana? Por que Zé Neto alimenta esse sonho e vem, né, ano após ano, caminhando nesse objetivo? Tem um percurso na vida de todo mundo que eu acho que é muito importante que a gente consiga entender qual é a missão de cada um. Resistir não é para poucos, não é para muitos, é para poucos. E eu sou resistente. Se você analisar dos políticos que têm mandato na cidade e olhar no percurso, principalmente os que foram deputados ou que são deputados, você vai ver que só eu nunca mudei de lado e nunca parti para outra coisa senão defender um ideal. E eu falo mudar de lado não é uma coisa ruim, mas eu digo porque eu me mantive enfrentando esse regime que está aí, esse sistema que está em Feira. Em 96, quando eu fui candidato pela primeira vez, todo mundo sabia, eu também sabia que não ia ser prefeito. Mas o nosso partido tinha tido 1000 votos em 92. Eu falei, não, eu estava fora da política. Formado, ganhando dinheiro, um advogado conceitual, amigo de Edilson Barbosa, imagina. Então, eu me joguei na política por conta de uma história de vida. Eu vim do movimento estudantil. Quando fui morar em Salvador, estudar na UFBA, fui morar numa república, que é a RUF, Residência Universitária. Lá a gente aprende logo a se defender na política. Fui do movimento estudantil, fui presidente diretor acadêmico de minha escola, fui orador de minha turma. Então não tinha outro caminho. Quando eu voltei em 96, era para dizer, o PT está aqui. E realmente a gente teve mais de 10 mil votos. Quando chegamos em 2000, eu me elegi vereador. 2 anos depois, me elegi deputado. É uma coisa de uma trajetória. Quando eu cheguei em 2004, quem era automaticamente, qual era o candidato a prefeito do PT e da esquerda? O Zé Neto. Nós e o PCdoB. Só. Vamos enfrentar. Nós enfrentamos. 2008 era a campanha que talvez eu ganhasse, porque eu tinha 21%, Tarcísio Pimenta tinha 4, 5%.
E em Sérgio Carneiro tinha um. Como o Pinheiro era candidato em Salvador, era da mesma corrente minha, acabou que aqui, a outra corrente, que aí foi quando o Sérgio chegou para o PT, indicou o candidato. Vamos nem lembrar disso. Em 2008 eu saí da política da disputa. Fui o deputado mais votado em 2010. Fui o segundo da Bahia mais votado. E aí, como é que fica? A gente vai para um processo de naturalidade em 2012. Só que em 2012 teve o quê? Mensalão. Botar a cara no mensalão era para quem tem resistência. E isso eu tenho. Aí pensamos que era o pior dos mundos, não era? Só tínhamos nós e o PCdoB de novo. E o PSB. Pancada. Só tínhamos 12 candidatos a vereadores. Você tem noção do que foi mensalão. Pensamos que era o pior dos mundos, mas quando chegou em 2000 isso já era para não é desistir, concorda? Quando você chega em 2014, eu sou o deputado mais votado da cidade. E o terceiro mais votado da Bahia, se não me engano, mais votado do PT. Novamente, que é um nome que aparece naturalmente, Zé Neto. Só que 2016 foi muito pior do que 2012. Foi o Petrolão. Lula preso, Dilma tinha derrubaram o Dilma, aquela confusão do mundo. Você lembra? Não, queriam prender Lula já. Derrubaram o Dilma, lembra? Petrolão. Esse Palocci faz delação premiada contra o PT. 2016, 16 candidatos a vereador. Era para desistir, concorda? Não desistir. 75 pro cara de lá, 5 pra gente. A gente vai avançar. Vamos embora. No fim acabou 65, se eu não me engano, a 11, uma coisa assim. Fiquei de pé. E quando chegou 2020, Wagner olhou para mim e agora, falei, agora a gente vai enfrentar eles aí de olho a olho. E enfrentamos. Ganhamos o primeiro turno, ascendemos, amadureci, compreendi cada dia e compreendo cada dia mais a necessidade de dialogar com a cidade, dialogar com as pessoas. Vinha de uma trajetória de 8 anos de líder de governo, deputado federal, já com a cabeça nacional, pensando em Feira como uma cidade que precisa se conectar com o mundo, com Brasília, com a capital, enfim, e com o mundo da política do Estado e da União. Ganhamos o primeiro turno, fomos para um segundo turno, que eu não vou aqui mais lembrar, cidade fragilizada, a pandemia, recém-saída da pandemia, as cestas básicas seguraram a cesta básica da pandemia, seguraram a cesta básica da alimentação escolar e na última semana de campanha a gente viu aqui uma farra que algo inacreditável. E para piorar, tinham pessoas dentro do próprio sistema do Estado que não precisavam me proteger, mas não podia deixar ter acontecido o que aconteceu. Isso aconteceu inclusive lá com algumas figuras da polícia que deram, diria você, que deram mole. E a gente viu acontecer coisas que são inacreditáveis. Acho que nada disso vai mais acontecer, não temos mais pandemia, temos outra disputa, e eu acho que é a disputa do século, porque são 2 modelos de pensar. Eu penso para frente, eu penso minha cidade conectada com o mundo, eu penso minha cidade conectada com a cultura, eu penso minha cidade conectada com o esporte. A educação da minha cidade, da nossa cidade, não tem atenção básica na educação, como não tem atenção básica também na saúde, como não tem atenção básica também na segurança pública. E quando eu falo atenção básica, eu falo desde aquela necessidade que você tem de acolher o jovem, de profissionalizar, de dar a ele condição de olhar para a vida, de dar a ele um pouco mais de cultura, dar a ele mais possibilidade de ter esporte funcionando na cidade e dar a ele esse acolhimento. Quando eu falo de atenção básica, eu falo dos postos de saúde que não atendem e que acaba que as pessoas ficam sem atendimento, sem medicação, sem ambulatório, parando no hospital porque não tiveram cuidado básico. E aí não tem regulação que dê jeito. Principalmente no fato que o Hospital Feira de Santana também não tem hospital geral. E aí quando eu falo atenção básica, eu falo na educação, que tem escolas, várias escolas dos distritos e também dos bairros, como eu tive essa semana lá, no Minha Casa Minha Vida, do Rosário. Funciona dia sim e dia não. Creches funcionando dia sim e dia não. Então, nós vamos ter um enfrentamento de 2 modelos de fazer política. E a gente vai participar desse momento com essa maturidade, com esse aprimoramento que a vida nos traz e, acima de tudo, com esse acúmulo. Mas sempre de pé, resistentes, e que esse nosso grupo é resistente. E agora,
com mais gente participando da nossa caminhada. Saímos de 4 partidos, que era o que nós tínhamos em 2020, estamos com 11. Saímos de um vereador, temos 8. A última eleição nós tínhamos 120 candidatos a vereadores, temos 160 e poucos. Então eu acho que a gente está num momento bom, numa disputa que nós vamos fazê-la com muita maturidade, com muita responsabilidade, e como a gente diz todo dia, e esse primeiro momento, nosso lema, nossa caminhada é a caminhada numa união por feira. Essa união por feira é essa lógica que a gente percebe que as pessoas querem. Não querem que apenas votar em Zé Neto. As pessoas querem, na verdade, que nós tenhamos alguém que tenha a capacidade de ouvir, de construir e de criar uma cumplicidade positiva dos grupos da cidade com ela. Bom, deputado, esse é um momento também que a gente tem... É um momento de construção também das próprias chapas, né? O senhor disse aí em relação a partidos, em relação a vereadores, em relação a apoios. É um momento em que nas pré-candidaturas as campanhas vão sendo formadas, né? Vão sendo formatadas e com base também muito no que se arrasta de apoio, né? E o senhor falou do tamanho da sua candidatura esse ano. E aí a especulação é muito grande em torno do vice, da vaga de vice, né? Para todas as candidaturas, a do senhor não é diferente. O senhor já tomou essa decisão? Já tem essa ideia de quem deve ser candidato a vice? Fala-se muito de Eremita Mota, presidente da Câmara. Pode ser ela? Fala assim Eremita, fala assim Beto Torinho, pessoas que são importantíssimas na nossa caminhada. Aparece agora o nome de Osana, aparece o nome de uma pessoa também evangélica que pediu reservas. Eu acho o seguinte, quando a gente fala união por feira, essa união ela é composta de pessoas e de grupos, como também é composta de outras esferas. O governador Jerônimo, o presidente Lula, o governo estadual e o governo federal são importantíssimos para que a gente possa entender o tamanho e as necessidades de feira, para que a gente possa ter esses diálogos, ampliar esses horizontes. E dentro da cidade a gente conversa com empresários, a gente conversa com trabalhadores, a gente conversa com as representações sociais da cidade, a gente conversa com todo mundo e conversa com os partidos. Então, quando a gente fala união por feira, é unir, mas ouvir, dialogar. A disputa é uma disputa muito, diria você, polarizada. E nessa hora a gente precisa ter muita maturidade, como eu disse agora. A palavra maturidade eu tenho dito muito. Mas, acima de tudo, paciência para construir. Não é Zé Neto que vai escolher o vice dele. Eu posso até ter alguma opinião, mas quem vai escolher é o grupo. E a gente vai fazer isso de forma muito, diria, harmônica. E porque na escolha de um vice, ou de uma vice, não tenham dúvidas, conta muita coisa. Conta pesquisa, conta ambiente da política, conta o momento da política. A gente teve um acerto muito grande na outra eleição, que foi Roque. Foi um acerto extraordinário, né? Porque Roque, além de tudo, além de ser um grande amigo, é um irmão que eu achei na vida, diz que parentes são amigos, são parentes que a gente pode escolher, né? E aquele ali é meu parente, meu irmão. E a gente fez uma campanha bonita, para frente, para cima. Então vamos caminhar daqui para a convenção, a gente vai ter tempo suficiente para maturar isso de forma tranquila e sem precisar ser imperador para escolher as coisas, sem precisar ser o dono do mundo. Eu acho que Zé Neto, nesse processo todo de união por feira, é uma peça, mas é uma peça de uma engrenagem, que precisa ser toda ela trabalhada e com muita sintonia. Bom, o senhor falou aí falou da robustez da campanha, falou do vice, né? E falou de outras esferas também, né? E eu queria questionar especificamente sobre o governo do estado. O senhor é um deputado desde a época de deputado estadual, o que representa muito bem o governo aqui em Feira de Santana, né? O Dilson até brinca em alguns momentos que parece o senhor é advogado do governo aqui na cidade, porque fala do governo, o senhor aparece de fato para defender, para dar resposta, muitas vezes até pelo próprio governo, né, de alguma situação, até por ser mais rápido, por estar aqui, ter uma assessoria muito ativa, com rádio escuta e tudo mais. Como é que está a participação de Jerônimo nesse processo? É claro que cria-se uma expectativa muito grande pelo fato de ser um governador da cidade, embora não seja natural aqui
radicado aqui, a residência fixa. Ele é também de Feira, ele fala. É de Feira. Ele fala, eu sou também de Feira. Não dá para dizer que Jerônimo não é um governador da cidade, como a gente teve no passado, o João Duval. A gente tem agora o Jerônimo Rodrigues. O senhor tem confiança de que Jerônimo Rodrigues vai trabalhar mesmo com afinco pela sua candidatura? Qual o tamanho do apoio que o governo do estado, tendo um governador da cidade, deve prestar ao deputado Zé Neto, na sua visão? Ele já está trabalhando. E, inclusive, se eu te disser a você que nós temos investimentos na cidade que são muito robustos. A educação da cidade, ela recebe 4 grandes escolas com piscina, com quadra de esporte, com tempo integral, teve uma que tem estádio, que é a do Aviário. São 4 grandes escolas. A do Gastão, que foi aquela ampliação que foi feita, que ali colabora com o Gastão e com o Luiz Eduardo. Ali temos a do Campo Limpo, que fica ali na margem onde era o antigo DEBA, na base da BR-116 Sul, perto da UFS e do Batalhão de Polícia. Temos a que já foi entregue, que é a do Aviário. Essa tem até estádio, uma escola que é a maior escola do Norte-Nordeste, e a mais escola, e diria, mais estruturada. E temos também a de lá, da Senador Quintino. São grandes escolas. Mas, além disso, nós temos 360 milhões de investimento nos últimos 2 anos e meio em Feira de Santana. É um negócio, assim, monumental. Reformas de escolas. 14 escolas receberam quadra coberta. 14. Lembra que só tínhamos uma, que era a do Viveiros, que inclusive foi solicitação nossa. Na época até coloquei emenda para ajudar. E a gente tem, além disso, quase 410 milhões de investimento em fornecimento de água de Feira. Em Feira que ele acelerou agora a obra. E a gente já vai ver agora, a partir agora, desse mês de junho e julho, a gente já vai ter uma parte da adutora de água de Feira funcionando, saindo de 1.500 para 1.800 litros por segundo, e a gente vai chegar ao seu final com 3.000 litros de água por segundo. Feira de Santana e 6 cidades da região recebem 1.500 litros de água por segundo. Estamos superando isso e vamos para 3.000 litros por segundo. Vai ajudar o desenvolvimento, vai liberar quase 20 mil unidades que estão lá esperando para construir casas e comércios que precisavam de mais água e mais projeção de água. São quase 410 milhões, para você ver o tamanho disso. Vamos entregar a duplicação de Feira São Gonçalo, inclusive fizemos ali uma coisa maravilhosa, a pedido dos comerciantes, que foi o binário ali no Tumba, ficou maravilhoso aquilo, um diálogo perfeito. O centro de convenções vai ser entregue já agora em agosto, investimento de quase 60 milhões de reais, e por aí vai. Aí tem outros investimentos que estão sendo feitos na cidade, então ele tem feito esses investimentos. Lagoa Grande recebe agora 9 milhões de investimentos, vai terminar aquela parte de drenagem que era para ser feita pelo município, toda ela. Inclusive eu botei 6 milhões de emenda lá recentemente. Então vamos fazer 6 praças ao redor, já entregamos 2, ao total 8. Vai ser feita agora na Lagoa Grande também uma quadra de tênis e uma arquibancada para aquele campo que tem lá, que eu tive inclusive ontem lá, recentemente entregamos lá um vestiário. E tem tanta coisa que eu ia perdendo, nós vamos perder o tempo da entrevista toda se eu falar o que Jerônimo tem feito. Além disso, o nosso coordenador de campanha é o secretário de Justiça feirense também, Felipe. Quem está muito perto da gente aqui no dia a dia é Roberta, que é a nossa secretária. Inclusive, quero agradecer de público ela toda a atenção que tem dado à saúde, especialmente ao Hospital Dom Pedro de Alcântara, que está aberto graças ao governo do estado, porque se fosse depender do que o município passa, estaria fechado. Passou uma crise há 2 anos e 8 meses atrás, que ficou 3 meses sem pagar salário, e nós fomos lá. Hoje, os investimentos de lá para cá já vão dar ordem de mais de 240 milhões. Só Zé Neto aqui colocou de emendas 19 milhões no Dom Pedro, e a gente está mantendo o Dom Pedro aberto. O Dom Pedro hoje é outro hospital, graças ao governo do estado, nosso apoio. E na saúde, temos feito grandes investimentos. Temos também uma outra secretária que mora em Feira, que é a Elisângela. Então nós temos, e a Ângela Almeida, que tem ajudado muito aí para trazer novas empresas para a cidade. Então, Jerônimo, eu não tenho o que reclamar, ao contrário, tenho que agradecer a presença dele no nosso dia a dia. E quando você fala de defender o governo, eu não diria nem defender o governo. Eu diria que eu tenho um projeto. Eu sou do projeto do governo do estado, sou do projeto do governo federal, mas aprendi muito a ouvir e conversar com os outros setores da cidade, com todos os setores da cidade. E todos os setores
eu estou me envolvendo sempre com as questões que dizem respeito ao comércio, que dizem respeito à indústria, que dizem respeito ao esporte, que dizem respeito à habitação, que dizem respeito ao transporte coletivo. Hoje, inclusive, vai ter uma assembleia importante aí com o pessoal dos rodoviários à noite. Estou aqui já tentando ver como é que eu faço para participar, que tem uma agenda em Salvador também. Mas tudo isso porque eu me envolvo com a cidade. Então, muitas dessas questões dizem respeito também à participação do governo. Quando você fala em segurança, quando você fala em água, quando você fala em esgoto, quando você fala em saúde, quando você fala nessas questões que são educação, eu acabo estando presente e aí defendo em parte, mas também encaminho os pleitos que muitas vezes são necessários ser encaminhados. Eu acho que é isso. E tem sido essa a nossa caminhada, de tentar ampliar, independente, gente, eu digo todos os dias, não é só pelo fato de ser Jerônimo governador ou ser Lula o presidente, que Bolsonaro era o presidente e eu estava aqui fazendo audiência pública em feira para defender a reforma tributária quando ele era presidente. É você ter conexão. Essa cidade, há muitos anos, ela está desconectada. Olha que eles foram no governo federal, Temer foi governo federal, Bolsonaro foi governo federal e você não viu chegar nada para a feira. Já Lula, presidente, Dilma, presidente, nós trouxemos 52 mil casos do Minha Casa Minha Vida. Nós trouxemos para os distritos da cidade uma ampliação de 30% para 96%, agora está 98% de cobertura de energia elétrica, de luz para todos. Então, acho que essa conexão que você acaba de falar é a que eu acho que é muito importante para que a feira possa fazer com que ela aconteça. Bom, o senhor falou de obras importantes aí e, a propósito, o centro de convenções está ficando muito bonito. Está lindo, eu estive lá. Passei esse final de semana, me chamou a atenção, porque tinha alguns dias que eu não passava pela região e obra assim, né? Quando você deixa de passar por algum tempo, quando volta, você já encontra o cenário um pouco diferente. Tá ficando muito legal. E a gente tinha, vou dizer tinha porque esse está sendo solucionado, 2 calcanhares de Aquiles na cidade, que são o centro de convenções, né, que já está em vias de ser entregue em breve, e o aeroporto de Feira de Santana. A notícia mais recente de que a Azul vai suspender mais uma vez as atividades a partir do dia 1º de julho e o voo Feira-Recife será cancelado, acontecendo pela última vez em 30 de junho. Por que o nosso aeroporto não engrena, deputado? O que o senhor acha que falta para o aeroporto de Feira de Santana de fato ser do tamanho que a cidade merece, com a frequência que a cidade merece e seja compatível com o tamanho da nossa cidade? Eu acho que Feira precisa de um prefeito do tamanho dela. Há muito tempo que não tem. Eu sou deputado. Cheguei aqui, eram eles os governantes. Quando eles eram governantes, eles reclamam. Quem mais reclamou do aeroporto, quem mais falou do aeroporto como uma derrota nossa, foi o time deles. Na Câmara de Vereadores, vereadores deles, a turma deles, nas redes sociais. Fizeram até meme. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós chegamos, aquele aeroporto não tinha nem cerca. A ANAC tinha bloqueado o aeroporto. O aeroporto não tinha sanitário, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Estava tudo cortado. Tinha um orelhão na frente e um menino que recebia alguma ligação e ia tanger o gado ou as cabras que estavam na pista. Toda quebrada a pista. Recuperamos a pista, 6 milhões, botamos muro, 2 milhões na época, botamos os bombeiros, o núcleo de bombeiros com 2 carros, 4 milhões, recuperamos a Avenida Santo Antônio, a Sérgio Carneiro, Santo Antônio, que está ali a Sérgio Carneiro, recuperamos toda, na época, eu me lembro, foram quase 11 milhões. Hoje, esses investimentos, se você for analisar, vão estar em mais de 60 milhões, esses investimentos todos. Fizemos o aeroporto funcionar, tivemos voo para São Paulo, depois veio a pandemia, essa confusão toda que vocês acompanharam. Mas o que me estranha, sabe o que é? É que eu vejo o prefeito vir para cá, o ex-prefeito, eles falam mal do fato de que Feira não tem aeroporto. Aeroporto, gente, é uma missão primeira de quem? Do prefeito da cidade. Para dizer que eles não fazem nada para o aeroporto, eles fazem. Deram uma multa de 20 e poucos mil aí ao aeroporto porque não tinha plano ambiental. Como se em Feira de Santana, alguma vez, eles exigiram plano ambiental para alguma coisa. Ao contrário, abrem mão de todas as normas para atender, como eu vejo aqui na Norte Cerqueira, todo mundo invadindo ali a área de 6 metros de reserva de construção, como eu vejo na Artemia Pires, como eu vejo nos conjuntos da cidade, como eu vejo nas construções da cidade, que não tem norma para nada. Então, eu estou te dizendo que eu vou continuar lutando por ele. Semana eu estive lá, mostrei agora a Dilson Barbosa, o aeroporto realmente precisa de um voo mais comercial. Tivemos uma demanda de 3 anos e meio, uma disputa judicial para fazer o quê? A integração da posse
da parte de ampliação do muro. Estava tudo pronto para ter um voo para São Paulo, há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. Na hora de fazer o voo, na semana de liberar o IFR, tem um acidente lá em Navegantes, parece Navegantes, se eu não me engano. Aí um avião sai da pista. A ANAC passa a exigir que ao invés de 70 metros da pista, do muro para o centro da pista, seja 140. A gente vai ter que ampliar a pista. Na hora que fomos ampliar, as pessoas disseram que a gente não vai sair. E aí começa a demanda judicial, que terminou agora, em dezembro desse ano. Estamos fazendo um muro, lá está sendo construído um muro. Consegui 5 milhões no governo federal para fazer a ampliação da pista. Está lá. A empresa que está no aeroporto investiu, fez uma nova estação de passageiros, de embarque. O desembarque está tudo arrumadinho. A Azul estava funcionando, mas caiu. Eles começaram ano passado, em janeiro, com 68%, foi caindo, 61%, subiu novamente em setembro, outubro 73%, setembro 74%, novembro 72%, quando chegou em dezembro caiu para 67%. No mês de janeiro foi 61%, fevereiro 46%, março 41%, abril 47%. Um voo para se manter tem que ter o quê? 70%, no mínimo. Vai equilibrar as contas. Fui ao secretário Manuel Vitório, junto com o secretário de turismo, essa